Poucos minutos antes de dizer sim, ouvi algo que fez meu coração gelar. E naquele instante, percebi que meu casamento jamais aconteceria como todos esperavam. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. O salão luxuoso do Hotel Fasano, com vista para a praia de Ipanema, estava pronto para ser palco do evento mais comentado do ano. Entre arranjos de lírios brancos e o brilho dourado dos lustres, o ar era de festa e de expectativa. No quarto nupcial, Camila ajustava o vestido de renda francesa que abraçava sua silhueta com perfeição. A respiração era contida, o batimento acelerado, mas não pelo nervosismo do casamento. Havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia definir. Então, vindo do corredor, risadas abafadas e o som grave de uma voz muito familiar chamaram sua atenção. Ela se aproximou da porta, encostou-se na moldura e seu mundo começou a se partir em silêncio. O som das risadas continuava, abafado pelas portas e pelo burburinho distante da orquestra, afinando os instrumentos no salão principal. Camila encostou o ombro na madeira fria, mantendo-se oculta, enquanto seus dedos, ainda trêmulos, seguravam a barra do vestido para não arrastá-lo pelo chão. A voz que falava era inconfundível. Rafael estava a poucos metros dali, provavelmente cercado por seus padrinhos. O tom que usava, leve e quase divertido, não combinava com o homem atencioso que ela conhecia, ou pensava conhecer. Ele falava como alguém que já tinha vencido antes mesmo de começar o jogo. Fechar o casamento com a Camila é a jogada mais inteligente que eu já fiz, disse ele, entre um gole e outro, provocando novas gargalhadas no grupo. Ela é esperta, mas até a advogada apaixonada baixa a guarda. E quando o nome dela estiver no meu contrato, não vai ter volta. A cada frase, o peito de Camila se apertava mais. O que ele queria dizer com meu contrato? As palavras vinham carregadas de segundas intenções, e a maneira como ele as soltava, quase com orgulho, deixava claro que não se tratava apenas de exagero pré-casamento. Um dos padrinhos, que ela reconheceu pela voz, perguntou em tom de brincadeira: "Mas e o amor, Rafinha? Vai viver de contrato a vida toda?" Rafael riu de forma seca, como quem se diverte com a ingenuidade alheia. Amor é bom nos primeiros meses. Depois, o que mantém um homem no lugar é estabilidade, influência e, no caso dela, um sobrenome que vai abrir portas que o meu dinheiro ainda não comprou. Camila sentiu um calor subir pelo corpo, mas não era vergonha. Era uma raiva silenciosa, quase fria. Aquele não era um comentário infeliz de última hora, e sim um plano que ele já carregava há algum tempo. A forma como ele dizia que ela assinaria o que ele mandasse, sem fazer perguntas, fez com que lembranças antigas voltassem à mente. Conversas interrompidas, documentos que ele evitava explicar, jantares em que desviava o assunto sempre que ela mencionava negócios. Agora, tudo fazia sentido. Ela continuou ouvindo, mesmo com vontade de entrar naquele corredor e encará-lo, mas sabia que esse não era o momento. Rafael ainda falava, agora descrevendo detalhes que aferiam mais do que qualquer discussão poderia. Comentou sobre como seria fácil convencê-la a mudar o regime de bens depois do casamento, porque ela confia demais. Riu dizendo que não precisava se preocupar com cláusulas, pois Camila acredita que estamos no mesmo time. E então, como se não bastasse, um deles brincou sobre a vida de casado com uma advogada. Rafael respondeu sem hesitar. Advogada, sim. Mas no fim do dia, ela vai ser só mais uma esposa na minha lista de conquistas. Aquelas palavras soaram como um estalo. Camila fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração. Sentia-se como se tivesse levado um soco invisível. A noiva que todos aguardavam ver no altar já não era a mesma mulher que estava ali atrás da porta. O vestido continuava impecável, mas por dentro algo tinha se rompido. Não era mais sobre o casamento, as flores
ou o vestido. Era sobre o que estava sendo tirado dela sem que ela percebesse, a dignidade. Helena, sua mãe, chamou seu nome do quarto e Camila deu um passo para trás, afastando-se da porta para não levantar suspeitas. Precisava pensar rápido, mas não podia demonstrar nada naquele momento. Se fosse chorar, seria sozinha, e não porque estava ferida, mas porque precisava liberar espaço para algo maior, uma decisão. O som das vozes masculinas começou a se dissipar, indicando que eles se afastavam pelo corredor. Camila entrou no quarto e sorriu para Helena, que segurava o véu nas mãos. "Está pronta, filha?" perguntou ela, sem notar o peso nos olhos da noiva. Camila apenas assentiu, controlando cada músculo do rosto para que nada transparecesse. Enquanto Helena ajeitava o véu sobre seus cabelos, a mente de Camila girava em uma velocidade que contrastava com seus gestos calmos. Não havia dúvidas sobre o que ouvira. Não era mal entendido. Não havia interpretação possível que suavizasse aquilo. A noiva que minutos antes imaginava o caminho até o altar, agora imaginava outra coisa: como transformar aquela humilhação silenciosa em um ato que ninguém jamais esqueceria. Ela sabia que não podia simplesmente confrontá-lo ali no corredor. Isso apenas lhe daria a chance de se defender, de inventar desculpas, de apagar o peso das próprias palavras. Não, ela não lhe daria esse poder. O golpe teria que vir onde ele menos esperava, no momento exato em que todos acreditassem que a história já estava decidida. Enquanto olhava seu reflexo no espelho, viu não apenas uma mulher vestida de noiva, mas uma mulher prestes a assumir o controle de uma situação que parecia perdida. O rosto delicado e os olhos ainda úmidos enganariam a todos. Por dentro, já não havia hesitação. Ela só precisava esperar o instante certo, e quando ele chegasse, não haveria volta para Rafael. O quarto estava iluminado por uma luz suave que entrava pelas cortinas translúcidas, filtrando o brilho dourado do entardecer. Helena ajeitava o véu com mãos cuidadosas, sem imaginar que sob aquele rosto sereno da filha, uma tempestade se formava. Camila mantinha o olhar fixo no espelho, controlando a respiração para que nem mesmo o menor traço de sua inquietação fosse percebido. Por dentro, as frases de Rafael se repetiam, cada uma cortando um pouco mais fundo. Não havia espaço para dúvidas ou para desculpas. A pessoa com quem ela estava prestes a se casar não via nela uma parceira, mas um investimento calculado, um título de prestígio, um recurso que poderia ser explorado. O peso da traição não vinha apenas das palavras, mas da confiança quebrada. Camila sempre acreditou que conhecia Rafael. Lembrava-se das noites em que ele a buscava no escritório, do jeito que falava sobre futuro, dos gestos atenciosos, nos momentos em que ela mais precisava. Agora, cada memória parecia contaminada por uma sombra. Era como se todas as vezes que ele segurou sua mão tivessem sido ensaios para uma grande encenação. Helena, alheia a tudo, prendeu a última parte do véu e sorriu orgulhosa. "Você está deslumbrante, minha filha. Esse será o dia mais lindo da sua vida." E Camila retribuiu o sorriso com um esforço quase imperceptível, mas sentiu o peso de uma ironia amarga por trás daquelas palavras. Se fosse depender dela, este dia seria inesquecível, mas não pelos motivos que todos esperavam. Quando Helena se afastou para pegar a bolsa, Camila aproveitou para fechar os olhos por um instante. Era preciso conter a raiva. Não podia permitir que ela transbordasse antes da hora. O silêncio seria sua maior arma naquele momento. Rafael acreditava que ela entraria no altar sem questionar nada. Ele se orgulhava disso. Então, ela lhe daria exatamente essa impressão, até que fosse impossível para ele escapar. A porta abriu-se novamente e uma das madrinhas entrou para avisar que estavam prontos para o cortejo. Camila levantou-se,
o vestido deslizando pelo chão como se ela estivesse flutuando. Por fora, ela encarnava a noiva perfeita. Postura ereta, olhar suave, passos controlados. Por dentro, cada batida do coração parecia marcar a contagem regressiva para algo muito maior. Ao sair do quarto, o corredor estava cheio de pessoas circulando, garçons passando com bandejas, fotógrafos tentando capturar cada detalhe. Alguns convidados sorriram e acenaram, comentando como ela estava linda. Camila retribuiu com gentileza, sem que ninguém percebesse que por trás daquele semblante havia uma mulher calculando cada movimento. Passou pelo mesmo ponto onde havia ouvido Rafael minutos antes. O espaço estava vazio agora, mas a lembrança das palavras ainda era tão vívida que parecia preenchê-lo. Helena caminhava ao lado da filha, falando sobre a ordem da cerimônia e o momento em que entrariam. Camila ouvia apenas o suficiente para responder com pequenos acenos. Sua mente estava ocupada demais, revisando possibilidades. Qual seria a forma mais certeira de expor a verdade? Como transformar aquela ocasião no cenário exato para que todos vissem quem Rafael realmente era? Não queria apenas terminar o casamento. Queria que as pessoas lembrassem do que iria acontecer pelo resto da vida. No final do corredor, Lucas surgiu entre os convidados, segurando discretamente seu celular. O olhar que trocaram foi rápido, mas carregado de significado. Ele não sabia de todos os detalhes, mas confiava nela o bastante para entender que algo estava prestes a acontecer. Camila não precisava dizer mais nada naquele momento. O silêncio falava por si. Enquanto esperava sua vez de entrar, ela manteve a atenção no som da música começando a encher o salão. Violinos suaves, passos no tapete branco, murmúrios contidos. Cada segundo parecia se estender. Não havia pressa. O que importava era que, quando chegasse ao altar, ela teria o controle absoluto do que iria acontecer. O mestre de cerimônias fez um sinal e Helena apertou a mão da filha, emocionada. Camila respondeu com um sorriso tranquilo, tão convincente que ninguém poderia imaginar que aquele semblante escondia algo completamente diferente do que se esperava de uma noiva prestes a se casar. O silêncio, que antes parecia um peso, agora era um aliado. Guardar o que sabia até o momento certo transformava cada gesto em parte de um jogo maior. Ao dar o primeiro passo no corredor do salão, sentiu o olhar de todos voltado para ela. Convidados se levantaram, alguns fotografaram, outros simplesmente admiraram. Rafael estava no altar, com um sorriso confiante, como se estivesse prestes a receber um prêmio pelo qual havia trabalhado arduamente. Mal sabia que a mulher caminhando em sua direção já não era a mesma que ele acreditava controlar. Cada passo de Camila naquele corredor era medido. A luz refletia no vestido. Os arranjos florais liberavam um perfume delicado e as expressões ao redor eram de expectativa pura. Mas para ela, tudo aquilo era apenas cenário. O que importava estava prestes a acontecer e quando viesse não haveria música ou beleza que pudesse suavizar o impacto. Naquele instante, ela percebeu que o silêncio era mais que uma ausência de palavras. Era o espaço onde se preparava algo imenso, um intervalo preciso antes de uma revelação que mudaria tudo. E enquanto o corredor encurtava, a certeza crescia. Rafael não estava apenas prestes a perder uma noiva, estava prestes a perder a imagem que havia construído diante de todos. Quando os primeiros acordes da marcha nupcial começaram, Camila já estava a poucos metros de Rafael. Cada passo parecia pesar toneladas, não por nervosismo, mas pela carga de tudo que sabia. O sorriso dele, largo e confiante, só reforçava a certeza de que era preciso agir com precisão. Naquele instante, seu olhar passou rapidamente pelo salão, mapeando cada rosto, cada câmera, cada convidado que servia de testemunha. O momento exigia cálculo.
Um movimento errado e ele teria espaço para inverter a situação a seu favor. Faltavam segundos para se posicionar diante do celebrante quando uma ideia clara se formou. Não bastava confrontá-lo, precisava torná-lo refém das próprias palavras diante de todos. Só assim a máscara cairia sem chance de reconstrução. E para isso, Lucas seria peça fundamental. Assim que parou em frente a Rafael e sentiu as mãos dele tocarem as suas, soltou um sorriso breve, quase cúmplice, para não despertar suspeitas. A cerimônia prosseguiu com discursos protocolares, mas, sob a superfície, ela já trabalhava nos detalhes de seu próximo movimento. Durante a fala inicial do celebrante, Camila desviou levemente o olhar e encontrou Lucas próximo à lateral do salão, misturado entre convidados e equipe de fotografia. Sua postura era relaxada, mas os olhos atentos denunciavam que estava pronto para agir. Com um gesto sutil, um breve toque no brinco que usava, ela deu o sinal. Lucas entendeu imediatamente. Ele já havia estado em situações assim no jornalismo. Momentos em que segundos determinavam se a verdade viria à tona ou não. Enquanto Rafael apertava suavemente suas mãos, num gesto que para qualquer pessoa pareceria afeto, ela sentia ali um traço de posse. O toque era o mesmo de sempre, mas agora carregava um significado diferente. Ele estava certo de que tinha tudo sob controle. Não fazia ideia de que cada palavra sua, dita minutos antes, estava prestes a ser reproduzida para a plateia inteira. O celebrante fez uma pausa para o casal trocar votos, e Rafael indicou que ela começasse, mas Camila pediu, com delicadeza, para falar depois dele. Queria que ele fosse o primeiro, que o seu discurso soasse como uma introdução perfeita para o que viria. Ele aceitou de bom grado, talvez acreditando que isso era sinal de timidez ou emoção. E então começou a falar de maneira ensaiada sobre como o destino havia unido seus caminhos, sobre o apoio e a parceria que representavam um para o outro. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para comover, arrancando sorrisos e olhares emocionados dos convidados. Camila o ouvia com expressão calma, quase terna, mas dentro dela o plano se consolidava. Assim que ele terminou, ela pegou o microfone com firmeza, agradeceu as palavras dele e fez uma pausa breve, apenas o suficiente para que todos se acomodassem no silêncio de expectativa. Então, enquanto seus olhos percorriam o salão, avistou Lucas levantando discretamente o celular, já posicionado para a ação. Com a voz baixa e controlada, ela começou falando sobre o significado de confiança em uma relação, sobre como as palavras ditas no momento certo têm o poder de fortalecer ou destruir. Não havia pressa. Cada frase era construída para conduzir os convidados à atmosfera exata em que a revelação faria sentido. O plano dependia de timing. No canto do salão, Lucas já havia sincronizado seu aparelho com o sistema de som e vídeo. Alguns técnicos olhavam confusos, mas ele mostrava credenciais e inventava uma justificativa rápida, ganhando acesso sem levantar suspeitas. Camila, por sua vez, preparava o terreno. Passou a narrar que minutos antes ouvira algo que a fez repensar tudo o que estava prestes a fazer. Os olhares começaram a se cruzar entre os convidados, alguns inquietos, outros curiosos. Rafael, porém, mantinha um sorriso preso no rosto, como quem espera uma declaração romântica inesperada. Foi nesse intervalo, entre a atenção total da plateia e o falso conforto de Rafael, que Lucas fez o último gesto afirmativo para ela. Estava pronto. O coração de Camila batia rápido, mas sua voz permaneceu estável. Ela sabia que tinha o controle. Só precisava conduzir as próximas palavras até o ponto em que todos estivessem presos a ela, incapazes de desviar o olhar. O plano em segundos havia se transformado em uma estratégia minuciosa. Em breve, cada pessoa naquele salão ouviria a voz de Rafael, tal como ela a ouvira no corredor,
sem filtros, sem interpretações, sem espaço para negações. E quando isso acontecesse, não haveria aliança ou discurso que pudesse salvá-lo. Enquanto devolvia o microfone ao celebrante, um brilho quase imperceptível surgiu em seus olhos. A contagem regressiva agora não era para o casamento, mas para a queda. O momento havia chegado. O mestre de cerimônias fez o sinal para que as portas do salão se abrissem, revelando o corredor coberto por um tapete branco impecável e ladeado por arranjos altos de lírios brancos e orquídeas. As primeiras notas da marcha nupcial começaram a preencher o ambiente, e todos os convidados se levantaram quase ao mesmo tempo, virando-se para vê-la. Camila respirou fundo e, com um leve ajuste no vestido, iniciou a caminhada. Por fora, cada passo transmitia a imagem da noiva perfeita, postura ereta, expressão suave, olhar fixo no altar. Por dentro, a tensão percorria suas veias, mesclando-se com uma estranha calma que vinha da certeza de que estava no controle da situação. O salão parecia mais longo do que nas vezes em que havia ensaiado. A cada metro percorrido, rostos conhecidos surgiam dos dois lados, amigos de infância, colegas de profissão, parentes distantes e figuras influentes da sociedade que acompanhavam a união com interesse genuíno ou mera curiosidade. Ela sentia o peso dos olhares, mas não desviava o foco. Sabia que Rafael estava ali, no final do corredor, observando-a com aquele sorriso seguro, certo de que tudo corria conforme seu plano. Helena caminhava a poucos passos atrás, orgulhosa e emocionada, segurando o buquê reserva caso fosse necessário um ajuste de última hora. Camila, porém, mantinha firme o arranjo de flores nas mãos, como se fosse parte de sua armadura. O aroma adocicado misturava-se ao perfume dos lírios, e por alguns segundos, essa combinação a fez lembrar dos momentos simples de sua vida, antes de se ver envolvida naquele mundo luxuoso que, agora sabia, era movido por interesses e aparências. A música prosseguia, e cada passo se tornava um lembrete silencioso de que estava cada vez mais próxima da hora decisiva. Lucas, posicionado discretamente no fundo do salão, trocou um olhar rápido com ela quando os olhos de ambos se encontraram. Não havia sorriso nem gesto exagerado, apenas a confirmação de que tudo estava preparado. O celular dele, conectado ao sistema de áudio e vídeo, aguardava o momento exato para reproduzir a prova que desmontaria a fachada perfeita que Rafael exibia. Camila percebeu que alguns convidados cochichavam discretamente, comentando sobre sua beleza e a elegância do vestido. Ela usava essas observações como combustível para manter a imagem impecável, consciente de que em poucos minutos aquelas mesmas pessoas testemunhariam algo completamente diferente do esperado. Era como se estivesse encenando um papel cuidadosamente estudado. A noiva apaixonada que caminha para dizer sim ao homem da sua vida. Só ela sabia que cada passo era, na verdade, um avanço calculado rumo a um desfecho planejado nos mínimos detalhes. Ao se aproximar da metade do corredor, seu olhar fixou-se em Rafael. Ele estava impecável em um terno sob medida, o cabelo perfeitamente penteado, o sorriso controlado, mas orgulhoso. Sua postura transmitia a imagem de um homem que sabia exatamente o que queria e, até aquele instante, acreditava que já havia conquistado. Camila sustentou o contato visual por alguns segundos, não para se perder nele, mas para gravar a expressão que ele carregava antes que tudo mudasse. Os passos finais até o altar pareceram se arrastar. Ela conseguia ouvir, misturado à música, o som abafado de câmeras registrando cada movimento. Os fotógrafos disputavam os melhores ângulos, imortalizando momentos que, sem saber, se tornariam parte de uma história muito mais complexa do que um álbum de casamento. Helena, percebendo a intensidade no olhar da filha, pensou que fosse pura emoção e sorriu com ternura. Finalmente, Camila chegou ao lado de Rafael.
Ele estendeu a mão para recebê-la e ela a segurou com leveza, permitindo que todos vissem um gesto que parecia natural e afetuoso. Mas ao tocar seus dedos, sentiu a diferença. Aquele contato já não carregava o calor de um vínculo real, apenas a frieza de um acordo não declarado. Ela se posicionou ao lado dele, mantendo o corpo alinhado. E juntos viraram-se para o celebrante, que abriu um sorriso antes de iniciar as palavras formais da cerimônia. O corredor agora estava atrás dela, mas o peso do caminho percorrido permanecia. O desfile até o altar havia sido muito mais do que um simples trajeto. Fora o palco silencioso onde ela consolidou cada fragmento do plano. Não havia hesitação. Naquele espaço cercado de flores, luzes e expectativa, Camila estava pronta para transformar a ocasião mais aguardada por Rafael no dia que ele jamais esqueceria, e não pelos motivos que ele imaginava. O celebrante iniciou as palavras de abertura, falando sobre união, amor e respeito, enquanto Camila mantinha o olhar sereno, mas a mente atenta a cada detalhe ao seu redor. O plano estava pronto e não havia margem para hesitação. Lucas, posicionado estrategicamente, permanecia discreto, aguardando apenas o sinal. O salão inteiro respirava uma atmosfera de solenidade, com convidados em silêncio, absorvendo o momento. Rafael, ao seu lado, parecia relaxado, confiante, com a postura de quem se vê no controle da situação. A mão dele tocava a dela de forma leve, quase teatral, como se quisesse mostrar ao público um afeto que, para ela, agora soava falso. O celebrante anunciou que era a hora dos votos. Rafael deu um passo à frente, assumindo o microfone com segurança. Sua voz preenchia o salão com um discurso cuidadosamente ensaiado, cheio de frases doces e gestos calculados. Falava sobre como a vida lhe presenteara com alguém único e especial, sobre a sorte de ter encontrado uma parceira tão dedicada e generosa. Cada palavra parecia arrancar suspiros de alguns convidados, mas para Camila soavam ocas, como um verniz tentando encobrir a frieza que ela conhecera minutos antes. Quando ele terminou, devolveu o microfone com um sorriso satisfeito, como quem encerra uma apresentação impecável. Camila o recebeu com as duas mãos, respirou fundo e ergueu o queixo. O salão mergulhou em um silêncio atento. Ela começou com uma voz calma, agradecendo as palavras dele e reconhecendo que aquele era um dia que, para muitos, representava o início de uma nova etapa. Falou sobre confiança e respeito, sobre como eles são pilares que sustentam qualquer relação verdadeira. Rafael mantinha o sorriso aparentemente tranquilo, certo de que ela seguiria um roteiro previsível. Foi então que Camila fez uma pausa. Olhou para ele por um instante e em seguida para o público. Disse que para compreender a importância da confiança, às vezes é preciso falar sobre o que acontece quando ela é quebrada. A tensão começou a crescer entre os convidados. Ela prosseguiu, afirmando que minutos antes de entrar no salão, ouvira algo que a fez enxergar seu relacionamento sob uma luz completamente diferente. O sorriso de Rafael vacilou por um segundo, rápido demais para ser notado pela maioria, mas não por ela. Camila passou a relatar, com a precisão de quem sabe exatamente o que está dizendo, as palavras que escutara no corredor. Não alterou o tom, não gritou. Apenas recitou cada frase com a clareza de um depoimento formal. Falou sobre fechar o casamento como um negócio, sobre usar seu nome para abrir portas, sobre a certeza de que ela assinaria qualquer documento sem questionar. À medida que descrevia cada trecho, rostos na plateia se contraíam em surpresa e incredulidade. Murmúrios começaram a surgir entre as fileiras de cadeiras. Rafael tentou interromper, mas Camila levantou a mão, pedindo silêncio. Voltou-se então para o fundo do salão e fez um gesto quase imperceptível para Lucas. Ele entendeu, e em segundos, o som de um arquivo de áudio começou a preencher o ambiente. As palavras de Rafael, gravadas momentos antes,
soavam agora amplificadas pelo sistema de som. A risada dele, carregada de ironia, ecoava entre as paredes decoradas com flores e luzes. Cada convidado ouvia exatamente o que ela ouvira, sem possibilidade de distorção. O impacto foi imediato. Alguns convidados olharam diretamente para Rafael, esperando uma reação. Outros, constrangidos, desviavam o olhar. Helena, atônita, levou a mão à boca, tentando processar o que acabara de ouvir. Rafael, por sua vez, alternava entre expressões de raiva e tentativas de manter uma postura controlada. Murmurava algo para Camila, mas o microfone em suas mãos fazia com que todos percebessem que ele estava tentando se explicar. Camila, sem responder, continuou segurando o microfone. Disse que jamais imaginou que aquele dia, preparado para ser uma celebração, se tornaria o momento em que conheceria de fato o homem com quem estava prestes a se casar. Acrescentou que não estava ali para discutir ou ouvir justificativas, e sim para deixar claro que sua vida e sua dignidade não seriam negociadas. O silêncio voltou a dominar o salão, mas agora carregado de tensão e choque. Camila devolveu o microfone ao celebrante, mantendo a cabeça erguida, e deu um passo para trás. Não havia raiva visível em seu rosto, apenas a firmeza de quem sabe que tomou a decisão certa. Rafael, ainda tentando controlar a situação, olhou ao redor, percebendo que a imagem impecável que cultivara diante daquela plateia começava a se despedaçar. O golpe havia sido dado. Não com gritos, não com insultos, mas com a exposição direta e irrefutável da verdade. A cerimônia, que deveria ser o ápice de sua conquista social, se transformara no palco de sua humilhação. E Camila, imóvel diante dele, sabia que todos os presentes jamais esqueceriam o que acabaram de testemunhar. O áudio ainda vibrava nas paredes do salão, cada palavra de Rafael carregada pelo sistema de som como uma sentença. A risada dele, que momentos antes parecera tão distante no corredor, agora estava nítida demais para ser negada. As frases vinham completas, sem cortes, acompanhadas pelo murmúrio crescente dos convidados. Pessoas trocavam olhares de incredulidade, algumas abanavam a cabeça, outras se inclinavam para comentar com quem estava ao lado. O constrangimento se espalhava como um incêndio silencioso. Lucas, do fundo, mantinha-se atento, controlando a reprodução, para que nada fosse interrompido antes da hora. Ele sabia que era essencial que todos ouvissem até o fim, para que não restasse espaço para Rafael dizer que fora mal interpretado ou tirado de contexto. O áudio seguia revelando as intenções frias e calculistas do noivo, incluindo a parte em que ele dizia que Camila seria só mais uma esposa na lista de conquistas. Essa frase, especialmente, parecia ter atingido em cheio muitos dos presentes. Rafael mexia-se inquieto, tentando manter o controle da expressão, mas o maxilar travado denunciava a tensão. Ele olhou para Camila, tentando chamar sua atenção, mas ela permanecia imóvel, com os olhos voltados para o público. Era como se não houvesse mais nada para dizer entre eles. Ela havia escolhido expor a verdade, não apenas para si, mas para todos que, até aquele momento, acreditavam na imagem perfeita que ele projetava. Quando o áudio terminou, um silêncio pesado se instalou. Não era o silêncio cerimonioso de minutos antes, mas sim o peso de algo irreversível. Lucas desligou a conexão e deu um passo discreto para trás, misturando-se novamente aos convidados. Camila, então, pegou o microfone de volta e, com a voz firme, disse que aquelas eram as palavras do homem que estava no altar. Não acrescentou mais nada. Não precisava. O celebrante, visivelmente desconfortável, tentou seguir o protocolo, perguntando se o casal queria prosseguir com a cerimônia. Rafael deu um passo à frente com um sorriso tenso e começou a dizer que tudo havia sido mal interpretado, que o áudio fora tirado de contexto, que não passava de uma brincadeira entre amigos.
Mas cada frase dele soava mais desesperada do que convincente. Alguns convidados o encaravam com descrença, outros já olhavam para Camila, aguardando a reação dela. Camila não o interrompeu, apenas o observou por alguns segundos e, em seguida, virou-se para a plateia, agradecendo a todos por estarem ali e dizendo que não permitiria que um casamento começasse com mentiras e manipulação. A simplicidade das palavras, aliada à força do momento, tinha mais impacto do que qualquer discurso inflamado. Rafael olhou em volta, percebendo que não encontraria apoio. Até amigos próximos evitavam seu olhar. A situação estava perdida. Ele tentou se aproximar de Camila, mas ela deu um passo para o lado, mantendo a distância. A tensão entre eles era visível, e o público parecia hipnotizado pela cena. Helena, da primeira fileira, tinha os olhos marejados, mas sua expressão era de orgulho silencioso. Ela sabia que a filha estava se protegendo, tomando a decisão certa, mesmo que isso significasse romper com tudo que havia sido planejado. Lucas, ao fundo, mantinha a postura discreta, mas seus olhos encontraram os de Camila por um instante, e ali havia um entendimento mútuo. A verdade tinha sido mostrada e não havia como voltar atrás. O celebrante, percebendo que não havia clima para prosseguir, anunciou que faria uma pausa na cerimônia. Mas antes que pudesse encerrar, Camila devolveu o microfone e, sem dizer mais nada, virou-se para a lateral do altar. O movimento foi acompanhado por olhares curiosos e câmeras de celulares que já registravam tudo. O vestido deslizou pelo tapete branco enquanto ela caminhava, cada passo marcado pela mesma firmeza que a acompanhara desde o início. Rafael ficou parado, sem saber se deveria ir atrás dela ou permanecer. O orgulho e a humilhação se misturavam em seu rosto. Para ele, aquele era o pior cenário possível: ser exposto diante de todos e não ter como desmentir. Para ela, era o encerramento de algo que nunca deveria ter começado. Ao chegar à lateral do salão, Camila fez um gesto rápido para Lucas, que desligou definitivamente a conexão e guardou o celular. Eles trocaram um olhar cúmplice e então ela continuou caminhando em direção à saída. Atrás dela, o burburinho aumentava, com convidados comentando em voz baixa, enquanto outros a seguiam com o olhar até que desaparecesse pelas portas. A prova havia sido dada, clara, inquestionável e pública. Rafael poderia tentar reconstruir sua versão dos fatos, mas, para todos que estavam ali, a imagem dele jamais seria a mesma. Camila não precisava dizer mais nada. Tudo o que era necessário já tinha sido mostrado, e cada pessoa presente levaria aquela cena na memória como um retrato do momento em que a verdade se impôs sobre qualquer aparência. As portas do salão estavam abertas, deixando entrar uma corrente leve de ar que fez o véu de Camila ondular discretamente. Ela caminhava com passos firmes, sem pressa, mas sem hesitar, cada movimento carregando a segurança de quem já havia tomado a decisão antes mesmo de se levantar naquela manhã. Os olhares acompanhavam sua trajetória, alguns ainda atônitos, outros carregados de aprovação silenciosa. O som de murmúrios crescia atrás dela, mas ela não se voltava para verificar. Não havia nada mais a dizer àquele homem, e muito menos àqueles que ainda tentassem justificar o que ele havia feito. Rafael permaneceu no altar, com o semblante fechado, o corpo rígido como se estivesse preso entre a raiva e a vergonha. Tentou dar alguns passos em direção a Camila, mas logo percebeu que qualquer gesto naquele momento só chamaria ainda mais atenção para sua derrota. Alguns padrinhos cochichavam entre si, enquanto outros olhavam para o chão, incapazes de encarar a cena. A suposta celebração perfeita havia se transformado em um teatro de desmascaramento, e ele era o protagonista involuntário da humilhação. No caminho até a saída, Camila avistou Beatriz Lacerda em pé, a poucos metros da porta.
A mulher observava tudo com um meio sorriso enigmático, como quem já conhecia o verdadeiro Rafael antes de todos ali. Camila parou diante dela, ergueu o buquê e o colocou em suas mãos. Talvez agora ele tenha mais tempo para você, disse em um tom baixo, mas claro o suficiente para que quem estivesse por perto ouvisse. Beatriz, surpresa por um instante, acabou sorrindo com mais intensidade, como se aquela entrega fosse mais um acerto de contas do que um gesto romântico. O salão, antes tomado pelo constrangimento, começou a reagir. 1 ou 2 aplausos tímidos surgiram entre os convidados, crescendo pouco a pouco até se transformar em uma salva mais firme. Não era o aplauso de quem celebra um casamento, mas de quem reconhece coragem em um momento de exposição absoluta. Camila manteve o queixo erguido, atravessando o corredor central com o som das palmas se intensificando. A música havia parado, e o que restava era o som das mãos se encontrando e do clique de câmeras registrando cada instante. Lucas, que já havia guardado o celular com o áudio, aproximou-se pela lateral e seguiu ao lado dela nos últimos metros. Não precisaram trocar palavras. Ele sabia que ela não precisava de consolo, mas de testemunhas que confirmassem que ela não apenas saiu de um casamento, mas o fez no auge, sem se curvar. Quando atravessaram as portas, o clima mudou. O ar fresco da rua trouxe uma sensação imediata de alívio. Lá fora, alguns fotógrafos e curiosos que acompanhavam o evento se espremiam atrás de grades, registrando a saída inesperada da noiva. Flashes disparavam, e a imagem dela deixando o casamento sozinha ganhava contornos quase cinematográficos. Um carro preto aguardava na entrada, mas Camila não entrou de imediato. Ela parou, respirou fundo e olhou para trás por um breve instante. Não para buscar Rafael, mas para gravar em sua mente a visão daquele salão luxuoso, das flores, das luzes e das expressões de quem acabara de assistir algo que fugia completamente do roteiro esperado. Então, sem mudar a expressão, virou-se e seguiu até o carro. Lucas segurou a porta para ela, mas antes de entrar, ela colocou a mão no batente e perguntou: "Quer vir comigo ou vai ficar para a festa?" Ele sorriu de lado. "Acho que a festa já acabou." Assim que o carro arrancou, a distância entre ela e aquele cenário aumentou. Mas o peso nos ombros não voltou. Em vez disso, uma estranha leveza começou a se instalar. A cidade seguia viva do lado de fora, com o movimento de carros, pessoas caminhando, vendedores nas esquinas como se nada tivesse acontecido. Para Camila, porém, cada luz de poste, cada sombra projetada na calçada, parecia reforçar a sensação de que estava exatamente onde deveria estar, longe dele, mas perto de si mesma. Enquanto passavam por ruas conhecidas, Lucas quebrou o silêncio. "Você sabe que todo mundo vai comentar sobre hoje, não é?" Camila ajeitou o véu sobre o colo e respondeu: "Deixe que comentem. Pelo menos vão falar do que realmente aconteceu e não de uma mentira bonita." Ele assentiu, como quem entende que certas decisões não são tomadas para agradar, mas para preservar aquilo que é essencial. O carro seguiu até um café discreto, afastado das avenidas principais. Ao entrar, o contraste com o luxo do hotel era gritante. Mesas de madeira simples, cheiro de café fresco e algumas poucas pessoas conversando. Camila pediu um expresso duplo, tirou o véu e soltou o cabelo, como se estivesse se libertando das últimas amarras do dia. Lucas a observava, respeitando seu silêncio. Quando a xícara chegou, ela segurou-a com as 2 mãos, absorvendo o calor e o aroma, antes de tomar o primeiro gole. Pela primeira vez naquela noite, sentiu-se em paz. No salão que ficara para trás, Rafael provavelmente ainda tentava lidar com o que restara de sua imagem, mas isso já não era problema dela. A saída triunfal não tinha sido apenas deixar o altar, era escolher sair com a cabeça erguida, sem ceder a gritos, insultos ou lágrimas. Era transformar um momento que poderia ter sido de fragilidade em um ato de força.
E naquele café pequeno e acolhedor, entre goles de café e o som baixo de uma música antiga no rádio, Camila sabia que havia feito exatamente o que precisava. O café pequeno, com seu aroma forte e luz suave, parecia um refúgio isolado da realidade. Camila permaneceu alguns minutos em silêncio, observando pela vitrine a rua pouco movimentada. Carros passavam de vez em quando. Pessoas cruzavam a calçada carregando sacolas, e o mundo, indiferente ao que acontecera há menos de uma hora, seguia no seu ritmo. O contraste era quase irônico. Dentro dela, as emoções ainda se misturavam como ondas revoltas, mas lá fora, tudo parecia calmo, como se nada tivesse mudado. Lucas estava sentado à sua frente, mexendo distraidamente na colher dentro da xícara, sem ousar quebrar aquele silêncio que de alguma forma parecia necessário. Ele a conhecia bem o suficiente para saber que Camila não era do tipo que se deixava abater diante de uma plateia, mas também entendia que o impacto do que havia feito naquele salão demoraria a se acomodar dentro dela. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas uma intensidade que misturava alívio e determinação. Ela finalmente deixou a xícara sobre o pires e se recostou na cadeira. Sabe o que é mais estranho? É que agora que acabou, sinto como se tudo tivesse sido muito mais simples do que parecia lá dentro. Bastou falar. Bastou mostrar quem ele realmente era. E todo aquele peso desapareceu. Lucas esboçou um sorriso breve. Simples para você, que teve coragem. Para muita gente, seria impossível se levantar no altar e expor alguém assim, diante de todos. Camila desviou o olhar para a rua novamente. Talvez seja porque não foi de repente. A decisão começou no momento em que ouvi aquela conversa. Foi como uma chave virando. Eu sabia que, se subisse ao altar, fingindo que não tinha escutado nada, passaria o resto da vida lembrando daquele corredor. Ela apertou levemente o buquê que tinha deixado sobre a mesa, agora com algumas pétalas caídas. Lá fora, uma brisa fria começou a se espalhar, levantando folhas secas pela calçada. Camila observou uma mulher apressada atravessar a rua carregando um guarda-chuva, mesmo sem sinal de chuva. A cena banal a fez perceber que, apesar de tudo, o mundo continuava a girar e que, de alguma forma, ela precisava se alinhar a esse movimento. Não havia espaço para ficar parada naquele momento da vida. Lucas terminou seu café e deixou algumas moedas sobre a mesa. O que vai fazer agora? Ela respirou fundo antes de responder. Seguir. Voltar para o meu trabalho. Cuidar da minha vida. Não quero transformar isso em um espetáculo maior do que já foi. Não quero que meu nome fique preso à imagem de a noiva que desistiu no altar. Quero que fique preso ao que eu faço, ao que eu construo. Ele assentiu. Isso vai acontecer. Mas até lá, prepare-se para muitas perguntas e olhares curiosos. As pessoas adoram uma história assim. Camila sorriu de leve. Que falem. Pelo menos, quando lembrarem dessa história, vão lembrar que eu saí andando. E andando sozinha. Ao deixar o café, o ar frio da noite a envolveu de vez. As luzes da rua refletiam no asfalto úmido, criando pequenos espelhos de cores. Camila ajustou o casaco que havia colocado sobre o vestido. Uma combinação improvável, mas que naquele momento fazia sentido. Caminhou ao lado de Lucas até o carro, mas antes de entrar, parou por um instante. Observou o movimento da cidade, o som distante de uma música vindo de algum bar, o ruído de um ônibus freando na esquina. Tudo aquilo lhe parecia diferente, como se a vida tivesse ganhado um tom mais nítido depois do que ela havia feito. No trajeto de volta para casa, preferiu manter o rádio desligado. O silêncio dentro do carro lhe permitia organizar os próprios pensamentos. Pensou em Helena, que provavelmente ainda estava no hotel, tentando processar tudo. Sabia que a mãe entenderia mais cedo ou mais tarde e que, no fundo, sentiria orgulho. Pensou também em Rafael e em como ele reagiria nos próximos dias.
Imaginou-o tentando se justificar para amigos e familiares, tentando controlar os danos à sua reputação. Mas isso já não era responsabilidade dela. Ao chegar ao prédio, Lucas parou o carro em frente e perguntou se queria que ele subisse. Camila agradeceu, mas disse que precisava de um tempo sozinha. Ele respeitou e, antes de se despedir, disse apenas: "Você fez o que precisava ser feito, e fez bem." Ela sorriu, abriu a porta e subiu a escadaria da entrada. Dentro do apartamento, tirou o casaco e o deixou sobre o sofá. Ficou alguns segundos parada no meio da sala, olhando para o próprio espaço. Era simples, mas era dela. Ali não havia olhares julgadores, nem murmúrios, nem promessas falsas. Sentou-se na poltrona perto da janela e abriu as cortinas. A cidade estava viva, iluminada, e ela se sentiu estranhamente parte desse movimento. Pegou uma garrafa de vinho, serviu-se de uma taça e encostou a cabeça no encosto, respirando fundo. Enquanto o líquido rubi girava lentamente no copo, percebeu que não sentia mais o peso do vestido, nem a pressão no peito que havia carregado desde o corredor do hotel. Em seu lugar, havia uma leveza difícil de explicar, como se tivesse soltado uma carga que não lhe pertencia. O mundo lá fora seguia seu curso e ela agora estava pronta para seguir o dela. Não como uma mulher que perdeu um noivo, mas como alguém que recuperou a própria história. Os dias voltaram a ter um ritmo previsível, como se o casamento jamais tivesse sido marcado. Camila retomou os atendimentos no escritório, mergulhando em processos e reuniões com a serenidade de quem não tinha mais uma sombra à espreita. Alguns clientes comentavam com cautela sobre as notícias que circulavam. Outros fingiam não saber de nada, mas o brilho curioso nos olhos denunciava o contrário. As colunas sociais, sempre famintas por escândalos, exploraram o episódio por semanas. Havia quem inventasse versões, quem se dissesse testemunha ocular e quem tentasse adivinhar os bastidores. Camila não respondia a nada. Seu silêncio fora a arma no altar e continuava sendo agora. Enquanto os rumores ferviam, Rafael sumia. Nenhuma aparição em eventos, nenhuma foto nas revistas, nenhum comentário nas rodas onde antes era figura central. O homem que se orgulhava de ser assunto, agora evitava os holofotes. Numa noite fria de sexta-feira, Camila chegou em casa mais tarde do que o habitual. Largou a bolsa sobre a poltrona, retirou os sapatos e foi direto para a cozinha. Escolheu uma garrafa de vinho tinto que guardava para ocasiões especiais e serviu-se de uma taça. Caminhou até a janela e afastou as cortinas, deixando entrar o brilho amarelado da cidade. Lá fora, as luzes piscavam nas avenidas e o som distante de carros lembrava que o mundo não para ninguém. Bebeu o primeiro gole devagar, sentindo o calor se espalhar. Olhou para o próprio reflexo no vidro e percebeu que não havia tristeza, apenas uma firmeza tranquila. Não carregava a expressão de quem havia perdido algo, mas de quem havia recuperado muito mais. Naquele momento entendeu que não se tratava de um recomeço, mas de uma continuação. A sua, sem concessões, sem negociações que a diminuíssem. Do lado de dentro, havia silêncio. Do lado de fora, um mundo inteiro esperando para ser vivido. E com um meio sorriso, Camila sabia que dali em diante, sua história pertencia apenas a ela. Se essa história te prendeu até aqui, imagine quantas outras ainda tenho para contar. Inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias emocionantes como a de Camila.